Meus irmãos, bom dia a todos, graça e a paz. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica desta manhã. Nós vamos abrir primeiramente um texto da Escritura em Gálatas, capítulo número 4. Vamos abrir essa passagem, Gálatas, capítulo número 4. Farei a leitura de 2 versículos. Gálatas 4, versículos 4 e versículos número 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Farei a leitura novamente. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos ter uma palavra de oração e depois nós vamos trabalhar o assunto proposto. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome por esta manhã. Graças te rendemos pela noite que o Senhor nos concedeu de sono, de descanso, debaixo do Teu cuidado. Graças te damos, ó Deus, por esse novo dia que o Senhor fez, obra das Tuas mãos, e nós nos alegramos e regozijamos nele. Te louvamos pela provisão no alimento, no café da manhã desse dia. Te louvamos, ó Deus, pela alegria de mais uma vez estarmos em Tua casa. Te louvamos, ó Deus, e agradecemos pela obra maravilhosa da redenção em Cristo, pela salvação, pela adoção, e graças te damos pela esperança da glória, pois um dia estaremos diante de Ti. Amado Deus, que o estudo desta manhã possa falar profundamente ao nosso coração, e nos fazer compreender um pouco mais, ó Deus, desse mistério da encarnação do Verbo, daquele que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e conhecendo, ó Deus, essa salvação preparada, anunciada e realizada por Cristo, possamos descansar em Ti, seguros pela Tua obra maravilhosa, e tudo isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é uma alegria poder compartilhar com vocês nessa manhã, essa classe de apologética. Reverendo Edson, nas últimas semanas, caminhou com vocês sobre soberania de Deus, e eu quero dar sequência um pouco nessa temática da soberania, mas fazer uma ligação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, especificamente no tocante à encarnação de Jesus. Quando Cristo veio ao mundo, o que estava envolvido nesse momento, tanto da parte de Deus, como um ato soberano de Deus, em enviar o seu Filho para nos resgatar do pecado, quanto da ação humana ou da responsabilidade humana, naquilo que tocou a cada personagem envolvido naquele contexto. O texto que nós acabamos de ler em Gálatas nos fala sobre esse momento. Houve um tempo, a plenitude do tempo. Essa é uma expressão que já caberia aqui uma boa discussão. O que significa plenitude do tempo no tocante à encarnação de Cristo? Cristo nasceu em um determinado momento da história, enquanto homem. Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, e todos os eventos que acompanharam, que estavam naquele momento, de alguma maneira, estava contribuindo para que o plano de Deus se cumprisse. Não poderia ter sido em outra época. Cristo veio para cumprir uma série de profecias, para anunciar o Evangelho da graça, para entregar a sua vida na cruz, para nos resgatar, mas tudo isso segundo um plano eterno de Deus, segundo um propósito estabelecido, segundo as promessas que Deus fez no passado aos profetas, mas tinha que acontecer em um determinado momento da história. E aí nós vamos encontrar agora que foi nessa plenitude, nesse tempo estabelecido por Deus, não apenas cronológico, mas dentro de um propósito eterno, um kairos, um tempo estabelecido e específico, em que Deus entra na história por meio do seu Filho, para resgatar aqueles que estavam sob a lei, vivendo debaixo de pecado, para nos dar vida e vida eterna, ou vida em abundância. Quais eventos ocorreram ali
Nós vamos fazer uma viagem aqui, um passeio pelos 4 evangelhos, olhar em cada evangelho o que o evangelista falou a respeito daquele momento, que diferença tem da narrativa de um evangelho para outro e as implicações de tudo isso. Nós vamos procurar entender esse aspecto, que é algo maravilhoso. Certo comentarista, falando a respeito desse texto de Gálatas, da plenitude do tempo, Deus enviando o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, fez a seguinte afirmação: estes versículos apresentam o profundo mistério do eterno e infinito Filho de Deus, adentrando no tempo e no espaço e assumindo a natureza humana. Não existe pensamento mais grandioso no qual possamos ponderar do que este. Esse é o pensamento mais grandioso, como que o Deus eterno, o Deus soberano, se fez homem, como que Ele assumiu uma natureza humana, limitado a tempo e espaço, as condições próprias de uma humanidade caída, se fez carne verdadeiramente. Na teologia nós temos uma área que estuda a natureza de Cristo, Cristo 100% homem, Cristo 100% Deus, em uma única pessoa, inseriu na história, experimentou os dilemas dos homens, as dificuldades, todas as questões relacionadas à nossa realidade carnal, viveu como um servo neste mundo, e entregou a sua vida, morreu na cruz, venceu a morte, ressuscitou, está à destra do Pai, e prometeu que Ele voltará para buscar a sua igreja. Isso é um mistério, mas que tenhamos alguns conceitos do Novo Testamento, vamos ler os evangelhos e vamos entender um pouco a respeito da soberania de Deus, a respeito da responsabilidade humana e tudo isso que envolveu o nascimento de Cristo. Nós estamos caminhando neste mês de dezembro, breve já haverá as comemorações alusivas a Natal. E aí, o que é Natal? O que realmente a humanidade entende a respeito desse momento tão precioso, desse evento histórico, que foi radical, o Deus que fez homem e habitou entre nós? Como que podemos entender isso para não perder de vista a importância desse evento histórico, o objetivo dessa obra extraordinária, e não cairmos no erro apenas de pensar que trata-se apenas de uma festa, apenas de uma confraternização em família, ainda que isso seja muito bom, apenas uma troca de presentes, também tem seu valor, mas a obra de Cristo, o nascimento de Cristo, a sua ação, é muito maior do que tudo isso, e nós vamos então olhar o texto e compreender essa realidade. Abra por favor então em Mateus, capítulo 1, muito obrigado, irmão. Mateus, capítulo 1, vamos avaliar um pouco algumas coisas no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ver que Mateus trata disso no capítulo 1 e no capítulo 2, ele fala sobre os momentos que antecederam o anúncio do nascimento de Cristo e eventos que ocorreram logo após o seu nascimento, ou pelo menos nos primeiros anos do seu nascimento. Nós vamos observar que Mateus capítulo 1, versículo 1, faz uma descrição, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A partir daí nós temos uma lista de nomes, alguns personagens nós pouquíssimo conhecemos, muitas vezes lemos aqui a genealogia e lemos de uma maneira até rápida, já para passar logo desse capítulo e ir para frente, já para ver Jesus fazendo alguma coisa, como se essa genealogia não tivesse algo também importante a nos ensinar, a nos apresentar. E Mateus começa o seu evangelho citando o nascimento de Cristo, apresentando a genealogia com duas expressões que são significativas: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que filho de Davi e filho de Abraão? O que Mateus está apresentando aqui é que Cristo veio ao mundo segundo uma promessa e de acordo com palavras de Deus aos seus servos no passado. Aqui tem dois aspectos importantes que devem ser compreendidos no todo.
para depois então entendermos a obra de Cristo, segundo Mateus está relatando. Cristo veio como filho de Davi, ou seja, ele veio para cumprir uma promessa que o Senhor fez a Davi, de que não faltaria um sucessor, alguém que assentaria no trono, que reinaria sobre a casa de Israel. Cristo vem então para cumprir esse papel, para a realização dessa promessa de que um rei que teria um reino e um governo eterno, não apenas um sucessor de Davi, que cumpriria um papel como um monarca temporário, e que também teria um reino que iria chegar a um fim, mas há uma promessa de que não faltaria sucessor para o trono de Davi, e Cristo vem para pregar uma mensagem do reino. Se você passar um pouco, algumas páginas aí, e chegar no capítulo de número 4, versículos número 17, quando Jesus começa o ministério público dele, então ele vai começar a pregar, capítulo 4 de Mateus, versículo 17, está escrito assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse é o rei, que veio da linhagem de Davi, por isso chamado aqui, filho de Davi, anunciando o evangelho do reino, e ele vem para assumir esse reino, esse governo, e estabelecer um reino duradouro. Esse é Cristo, um reino eterno, soberano. Mas ele também é apresentado aqui como filho de Abraão, e também há uma promessa de Deus a Abraão, de que ele seria pai de uma nação, e que as nações seriam abençoadas por meio dele. Em Gênesis 17, quando nós vamos olhar o texto do Evangelho de Lucas, nós vamos conferir, mas em Gênesis 17, Deus estabelece a sua aliança com Abraão, prometendo um descendente, e que aquele descendente iria possuir a terra, e iria cumprir as promessas. Mas sabemos, ao olhar a história de Abraão e todos os seus descendentes, que eles falharam, eles não tiveram o cumprimento total daquela promessa. Muitas vezes foram tirados da sua terra, foram levados para exílios, foram resgatados de volta, e essa nação ficou sem ver o cumprimento absoluto daquela promessa, de que Deus daria a eles uma terra, uma estabilidade e uma descendência, que não seria mais molestada, incomodada. Portanto, Jesus vem cumprindo essa promessa de filho de Davi, filho de Abraão. Mais à frente, quando nós olhamos, a partir do verso 18 do capítulo 1 de Mateus, começa então a descrever como foi o nascimento de Cristo, os eventos que estavam no entorno e as pessoas envolvidas. Mateus capítulo 1, verso 18 diz, e aí a sequência desse texto vai até o capítulo 2, verso de número 23, eu não vou ler todo o texto aqui, depois façam isso, mas o texto começa afirmando, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem ainda coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O texto então mostra a vida comum, normal, de uma jovem virgem, prometida em casamento a um certo homem chamado José, os dois aguardando não somente o momento do casamento, mas aguardando com certeza aquela expectativa maravilhosa de formar-se família, mas vem uma palavra de Deus para aquela mulher, dizendo que ela daria a luz ao Salvador. É natural, você olha o texto e o seu esposo, que já prometido, mas ainda não haviam coabitado, conforme o texto aqui apresenta, ele era justo, e ele não queria difamar a esposa, portanto ele resolve deixá-la. Podemos pensar nas implicações que essa situação teria para José e Maria, e podemos pensar até, claro, com a ressalva necessária, na nossa realidade. Se de repente algum jovens noivos, esperando a data do casamento, e de repente, alguns meses antes, a jovem aparece grávida. Qual seria a impressão do noivo? Qual seria a expectativa desse noivo? Será que olharia para essa situação com naturalidade? Está tudo tranquilo, sem problema nenhum, normal? Certamente, essas situações que são naturais, afligiram profundamente o coração de José,
e agora ele resolve, no seu íntimo, tomar umas decisões. Eu vou deixá-la, não vou prosseguir com esse casamento, não vou dar continuidade a esse objetivo, mas ele é advertido por um anjo em sonho, para que não fizesse isso, que não duvidasse da lealdade, da seriedade, da idoneidade da sua prometida, mas que a recebesse, porque o que estava sendo gerado nela era do Espírito Santo. Irmãos, como homens, pensemos nisso um pouco. Você recebe uma palavra de Deus dizendo, tranquilo, é obra do Espírito Santo, receba ela tranquilamente. Será que receberíamos com maior tranquilidade, com consciência tranquila, enfrentar as dificuldades próprias? Bom, aqui nós estamos vendo a responsabilidade humana, as situações naturais que estavam acontecendo no momento marcante da história, eu diria um momento único. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, e ela daria à luz aquele que seria o Salvador dos homens, que livraria os homens dos seus pecados. Mas essa obra que é sobrenatural e extraordinária, não muda a realidade dos dilemas naturais dos homens. E aqui nós vemos essa situação então acontecendo. Mas, ao olhar o texto, José então, como homem temente a Deus, obediente, ele vai aceitar aquilo que ele recebe como vindo do Senhor e vai cumprir o seu objetivo, vai dar sequência ao projeto da vida em família. Mas o versículo 21 do capítulo 1 mostra a singularidade de Cristo. A singularidade. O texto fala no versículo 21, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É interessante porque tem duas coisas aqui, que esse versículo destaca. A primeira é que o primeiro filho não é os pais que escolhem o nome. É curioso isso, parece algo tão simples, mas é natural que os pais, quando vão ter um primeiro filho, ou na verdade todos os filhos, não importa quantos, criam toda aquela expectativa, qual será o nome da criança? E via de regra, o casal fica discutindo possibilidades, se for menina você escolhe, se for menino vai ser eu que vou escolher, o nome vai ser esse, temos algumas razões para escolher determinado nome, seja somente pelo gosto, gostamos do nome, seja porque tem algum familiar com aquele nome, queremos de certa forma trazer à memória e valorizar a família. Independente das razões, os casais estão interessados em definir o nome. Mas aqui José, além de assumir em obediência que aquele filho que não era dele, era uma obra de Deus, e ele estaria sujeito a obedecer o que Deus estava ordenando, mas ainda assim, aceita tranquilamente que nem o nome ele iria escolher. Quem está dizendo qual nome ele teria é o próprio Senhor, ele será chamado de Jesus. E há uma razão para isso, e aqui há segundo aspecto, essa criança que nasceria, já nasceria com uma missão de vida totalmente definida, ele salvaria o povo dos pecados deles. Nesse quesito, Jesus, ele é único, nenhum de nós temos condições de salvar ninguém dos seus pecados, nenhum de nós vamos ter filhos, para que os nossos filhos sejam salvadores do mundo, somente Jesus poderia cumprir esse papel, somente Ele, mas Ele não somente nasce, protetor daquela casa, e ao receber aquela ordem, ele pega a criança juntamente com a sua esposa e fogem para o Egito. Herodes tinha um plano de matar todas as crianças, ou de matar o menino, não conseguindo o fazer, ele mata todas as crianças ali da região de Belém, há um grande choro, o texto relata do versículo 16 ao versículo 18, versículo 19, Herodes já havia falecido, e agora ele recebe novamente uma direção de Deus para voltar para a sua terra, para cumprir novamente uma profecia. Ele teria que fugir para o Egito, havia uma profecia de Miqueias, que o Senhor iria chamar o seu filho do Egito, essa profecia então iria se cumprir, e agora ele é chamado de volta do Egito para a sua terra, e ele retorna, cumpre-se novamente outra profecia, porque ele vai morar em Nazaré, e ali cumpre-se uma profecia de Isaías. Mas é interessante porque não somente o nascimento de Cristo
de maneira soberana, extraordinária, Deus estava conduzindo a história, entrando na história da humanidade, mas também as mudanças, as migrações, as idas e vindas, onde ele morou, por que morou em tal lugar, por que ele foi para tal cidade, tudo isso sendo conduzido pela soberania de Deus, segundo o eterno propósito de Deus, mas também com a ação inteligente, consciente de José e Maria. O texto fala, por exemplo, no versículo 19 do capítulo 2 de Mateus, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Esse homem, ele está seguindo a direção de Deus, mas isso não anula a sua capacidade racional, moral, de se preocupar com a sua família e cuidar da sua família. Então, ele não vai para qualquer lugar, ele está atento ao contexto histórico, ele está atento à questão política da cidade, ele está atento aos desdobramentos que aquilo teria para a sua família, e o anjo do Senhor então vai falar com ele novamente, para que ele vá para outro local, para a região da Galileia, para a cidade chamada Nazaré. Alguns anos atrás eu ouvi um pastor pregando uma mensagem num congresso e falando que não despreze a tua geografia, Deus conhece onde você habita, Ele escolhe o lugar da nossa habitação, e Ele tem um plano para nós onde Ele nos colocou. É tão comum ver pessoas olhando para questões apenas, talvez financeiras, né? Questões, às vezes, políticas, e diz, que pena que eu moro nesse lugar, quem me dera morar em tal país, se eu morasse em outra região, seria tudo diferente, como se somente o aspecto geográfico definisse a nossa realidade. Mas, na verdade, Deus governa a nossa geografia também, o local da nossa habitação. O apóstolo Paulo, escrevendo ou pregando em Atenas, em Atos capítulo 17, diz que Deus, que fez o homem de um só, fez toda a raça humana, Ele definiu o tempo e o local da sua habitação. De forma geral, podemos pensar, Deus estabeleceu ou definiu que a terra é o lugar da nossa habitação, mas eu creio que é mais do que isso. Deus também olhou o local da nossa habitação, Ele te fez habitar, foi aqui, nesse tempo, e tem um propósito nisso. Nós não podemos deixar a nossa vida passar como algo inútil, e depois de alguns anos mudar para outra região e falar, não aproveitei nada, não valeu a pena, não marquei história, não fez diferença ter morado aqui ou ali. Deveria fazer. Como crentes em Cristo, o local da nossa habitação deve fazer diferença. E devemos entender que Deus também está conduzindo a nossa história de acordo com o local que nos leva a habitar. E José e Maria tiveram responsabilidades então com Jesus, depois com os demais filhos, e o Senhor está guardando a vida deles, mas sem anular a responsabilidade deles. Deus é o provedor, Ele é aquele que nos dá o sustento, mas Ele também nos manda trabalhar. Ele é aquele que nos guarda, mas Ele também manda nós sermos prudentes e vigilantes. Portanto, o Deus que age soberanamente não anula a nossa responsabilidade e nem ignora ou deixa de lado as nossas ações. Ele nos chama de maneira responsável a cumprir os mandatos, a sermos tementes a Deus e a sermos responsáveis com os talentos e oportunidades que Ele coloca em nossas mãos. Podemos olhar a Escritura e vamos encontrar várias passagens, várias parábolas ensinando sobre isso, daquele Senhor que deu talento ao seu servo e depois volta para prestar conta, daquele que entregou aos seus servos o comando da cidade, depois ele volta para receber. Ou seja, o Senhor, Ele nos dá oportunidades, mas Ele vai requerer de nós resultados dessas oportunidades então. O texto então nos mostra que Deus está agindo, guardando Jesus, para que ele não seja morto ali na sua infância, mas ao mesmo tempo, Ele coloca essa criança debaixo dos cuidados de um homem e uma mulher, um jovem casal, inexperiente, mas com sabedoria e com responsabilidade, para cumprir seus papéis na criação e na formação de Jesus, para que ele possa então, depois, se revelar agora como adulto e cumprir o seu propósito. Vamos para o Evangelho segundo Marcos, vamos caminhar um pouquinho neste Evangelho também. Marcos,
capítulo 1, nós temos apenas um versículo, enquanto que Mateus dedica 2 capítulos para falar a respeito dos eventos no entorno do nascimento de Cristo. Nós temos em Marcos apenas um versículo, e um versículo que tem uma linguagem diferente daquela de Mateus capítulo 1, verso 1. Mateus 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora nós temos em Marcos 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Filho de Deus. Mateus está enfatizando o aspecto humano e das promessas de Deus, tanto a Davi quanto a Abraão. Marcos está enfatizando a divindade de Cristo, e não aspectos de cumprimento de promessas feitas no passado aos servos do Senhor, mas ele está diretamente relacionando a vida de Cristo com a sua divindade. Jesus, ele é o Filho, e aqui filho você vai perceber que na tua Bíblia está escrito em maiúsculo, não é apenas no sentido como nós entendemos que também nós somos filhos de Deus, pela graça fomos adotados, somos filhos de Deus, mas Jesus, ele é distinto, ele é o Filho unigênito, ele é o Filho de Deus. E aí, a sequência do Evangelho segundo Marcos já não fala mais de Cristo, pelo menos nessa primeira parte, mas começa a falar de João Batista. O cenário que Marcos está desenvolvendo aqui, o que ele está apresentando para dar um salto para a missão de Cristo, é o anúncio daquele precursor, aquele que veio para preparar o caminho do Messias, para chamar o povo ao arrependimento, para aguardar a manifestação do Redentor. E então ele dedica tempo a falar de João Batista, e ele desenvolve isso do verso 2 em diante, até o versículo de número 9. No versículo 9, ele então aponta Jesus, dizendo que Jesus veio de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Jordão. Então, Marcos, ele fala que Jesus é o Filho de Deus, ele não apresenta a genealogia, ele não fala nada do entorno do seu nascimento, da sua encarnação, mas agora ele já diretamente apresenta que ele está vindo para ser batizado por João, e a partir dali ele vai começar o seu ministério. Qual a ligação de Marcos com Mateus? Em Marcos, Jesus está vindo de Nazaré, da Galileia, para ser batizado. Em Mateus, no capítulo 2, versículos 22 e 23, a conexão é essa: tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. O capítulo 3 de Mateus, versículo 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. E ele começa então a pregar o arrependimento para que o povo se preparasse para encontrar com Cristo. Há um salto do versículo 23 do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 1, de 30 anos. Mateus não fala nada desses 30 anos. Jesus, depois que está morando na Galileia, o assunto não mais é tratado. E depois, no capítulo 3, nós já temos 30 anos depois, João Batista pregando, batismo de arrependimento, e logo em seguida Jesus vem ao seu encontro para ser batizado. Marcos fala que ele é o Filho de Deus no versículo 1, e depois no versículo 9, faz a conexão que esse Jesus que está sendo batizado é aquele mesmo que Mateus falou que foi morar na Galileia. E ele agora desce, ele vem da região da Galileia até o Jordão para ser batizado por João Batista. E depois já é o ministério de Cristo sendo desenvolvido no Evangelho segundo Marcos. Marcos, portanto, ele gasta um versículo para falar de Cristo, nesse momento do seu nascimento. Um único versículo: ele é o Filho de Deus. Agora vamos para Lucas, Evangelho segundo Lucas. Lucas também gasta 2 capítulos para falar a respeito desses momentos, ou do cenário, quando Cristo se encarnou. Capítulo 1 e capítulo 2 é dedicado a tratar disso, com algumas diferenças significativas de Mateus.
enquanto que Mateus concentra na genealogia, e depois, de maneira bastante simples, objetiva, fala de João Batista, e depois já concentra exatamente na pessoa de Cristo. Aqui nós temos em Lucas uma descrição mais detalhada sobre a família de Maria, sobre a família de João Batista, os eventos que estavam acontecendo, as complexidades disso, tanto do aspecto divino quanto humano, as limitações humanas envolvidas no nascimento, tanto de um quanto de outro, a ação soberana de Deus no nascimento, tanto de João Batista, quanto no nascimento de Cristo, e como que Deus guardou esses seus servos, até que se cumprisse aquele objetivo, quando ele viria para começar o seu ministério. No capítulos 1 e 2, então, nós temos várias coisas sendo citadas, eu vou aqui apenas passar por alto em algumas delas, mas o texto começa, versículos 1 a 4 do Evangelho, dizendo: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas escreve o Evangelho para uma única pessoa. É interessante isso, porque o Evangelho de Lucas, ele é diferente dos demais. Os demais evangelhos foram escritos para um grupo de pessoas, mas Lucas, ele escreve o Evangelho todo, inicialmente apenas para Teófilo. Teófilo é alguém que não é do contexto judaico, convertido, e agora Lucas quer assegurar que esse Teófilo, que havia escutado o Evangelho e crido em Cristo, tivesse total certeza, plena convicção, de que as coisas que ele ouviu eram verdades. Portanto, Lucas se dedica a um trabalho profundo de investigação, de pesquisa, de entrevista com testemunhas oculares, para depois relatar tudo aquilo que ele coletou. É como se fosse um grande trabalho aqui, um grande TCC. Ele fez muita pesquisa e depois ele vai apresentar a sua tese, de maneira clara, para que esse Teófilo pudesse então compreender, tivesse total certeza, não fosse iludido com nenhuma conversa que não fosse relacionada com a realidade daqueles eventos. Então ele investiga, ele faz uma acurada investigação, ele toma nota de tudo, ele escreve tudo cronologicamente, detalhadamente, para que esse Teófilo então pudesse ter segurança naquilo que ele havia crido. Imagine se você e eu fomos evangelizar alguém e vamos fazer uma pesquisa desse tamanho, apenas para entregar um texto para a pessoa que está sendo evangelizada. Olha, isso aqui eu pesquisei bastante, pode ler, confere aqui e pode ficar tranquilo, a pesquisa ela é fidedigna, as informações aí são concretas, pode ter certeza, pode verificar. É isso que Lucas faz, uma pesquisa detalhada para apresentar Jesus e a obra de Cristo de uma forma maravilhosa, para que aquele homem, Teófilo, pudesse ter segurança naquilo que ele havia aprendido. E logo em seguida, então, Lucas começa a descrever como que o cenário, lembra de Gálatas? E o porquê eu li Gálatas? Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei, na plenitude do tempo. E agora Lucas fala que essa plenitude do tempo precisava cumprir vários eventos. Por exemplo, havia uma profecia de que alguém viria para preparar o caminho do Messias, um arauto que iria anunciar que o Messias chegou. Esse arauto foi João Batista, mas só que para João Batista nascer, havia um impedimento natural. Seus pais eram idosos, a mãe estéril, portanto já havia passado não somente o tempo natural para ter um filho, mas inclusive uma dificuldade que ela não poderia ter esse filho, por causa que ela era estéril. Então havia limitações humanas, tem que vir um arauto, mas não é qualquer um. Então Deus prepara tudo isso de maneira soberana, dando uma palavra para Zacarias, que a sua esposa daria à luz a um filho, e esse filho seria também singular,
porque ele veio com um propósito de anunciar, de preparar o caminho para o Messias. E é muito interessante, nós não vamos dedicar isso aqui agora, não dá tempo para isso, mas o ministério de João Batista, enquanto um homem de Deus, é um dos ministérios mais extraordinários, porque ele veio por um milagre, para cumprir uma missão específica, apontar Jesus, e quando Jesus vem ao seu encontro para ser batizado, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para isso, ele veio para preparar o povo para aguardar o Messias. Então ele foi chamando o povo ao arrependimento: arrependei-vos, porque o reino está próximo, e aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Então ele não veio para ter ibope, para ser a estrela do cenário, ele veio apenas como servo para apontar alguém maior do que ele, e mesmo assim, ele cumpre isso cabalmente, e depois ele vai ser morto, decapitado, porque ele foi fiel na pregação. O ministério de João Batista foi anunciar Cristo, e depois que Cristo entrou em cena, ele mesmo afirmou categoricamente: convém que ele cresça e que eu diminua. Que ministério fantástico, pontual, cumpriu o objetivo. Ele não ficou inventando outro ministério. Já que esse ministério está cumprido, o que eu posso fazer agora? Senhor, eu vou te dar uma ideia, vou inventar uma outra coisa aqui, vou fazer outro ministério. Não, ele não veio para ser um concorrente de Cristo, ainda que alguns dos seus discípulos tenham pensado isso. João, aquele que se batizou, agora está recebendo mais gente do que você. E aí João vai falar aquilo que nós já citamos: convém que ele cresça. Eu não falei com vocês? Eu não sou a ele, eu não sou a luz, eu vim para anunciar a respeito dele. Então o que tem de errado nisso? Está certo, é ele que tem que crescer mesmo, eu tenho que diminuir, portanto, é importante entender que João, como um servo de Deus, nasceu por uma ação extraordinária de Deus, mas a concepção foi natural. Teve a necessidade de Zacarias e Isabel, enquanto casal, cumprir normalmente, naturalmente, suas responsabilidades, e ela se engravidou, mas houve uma ação natural e houve uma ação sobrenatural, diferente de Cristo, que Maria era virgem e se achou grávida pela obra do Espírito Santo. Então teve sim a ação no corpo de Maria, naturalmente, mas a ação sobrenatural da parte de Deus, para que ela desse à luz então a Jesus. O texto continua, e há algumas predições a respeito de João Batista, para deixar muito claro que ele viria para cumprir o papel específico, preparando o caminho para o Messias. Isso vai do versículo 8 em diante. Depois, a partir do versículo 24 do capítulo 1, aí já é anunciado o nascimento de Jesus, o anjo que vai conversar ali com Maria e vai anunciar todo aquele episódio. O texto no versículo 32 diz: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, aquilo que foi falado em Mateus 1:1, ele é o filho de Davi, filho de Abraão. Então aqui cumpre-se a profecia, Deus vai dar a ele, o Senhor vai entregar ele o trono de Davi. Então a promessa feita a Davi, que não faltaria sucessor no trono, agora se cumpriu. E para entender melhor essa promessa a respeito do seu reinado, é preciso estudar mais detalhadamente o Salmo de número 2, que nós não faremos agora, mas o Salmo 2 fala exatamente do reinado messiânico, e que ele virá, e que ele vai reger as nações com cetro de ferro, ele vai governar sobre as nações, vai declarar ali a rebelião das nações que estão contra ele, tentando se voltar contra ele. Tudo isso é relatado no Salmo 2, para entender melhor esse aspecto do cumprimento da promessa daquele que viria para assumir o trono de Davi. Mas pulando para o versículo 36 e 37, diz: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então agora a promessa está acontecendo, o cumprimento naquele tempo, na plenitude do tempo está se realizando. Versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Uma boa pergunta aqui é: quais promessas? Quais promessas?
E aí nós temos que voltar então a todo o Antigo Testamento. Todas as promessas relacionadas ao nascimento de Cristo, a vinda do Messias. A começar do próprio texto de Gênesis capítulo 3, quando em Gênesis 3 diz que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. E a partir dali todas as promessas relacionadas a um descendente, que viria para pôr ordem nas coisas. Promessas feitas também a Abraão, no livro de Gênesis, nós temos capítulo 12, início da promessa sendo anunciado, depois em Gênesis 17, a promessa sendo ampliada, e Deus agora não somente falando da promessa, mas inclusive dando o sinal de que Ele cumpriria a promessa, a palavra empenhada, quando aquela tocha de fogo passa entre os animais partidos, e Deus está confirmando detalhadamente que Ele cumpriria a promessa que Ele fez, independentemente da fidelidade ou da capacidade dos homens de cumprir a sua parte da aliança. Deus é fiel e as suas promessas não falhariam. E agora a palavra vem desse anjo para ela é exatamente essa, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Meus irmãos, é importante entender isso, e o tempo nosso é curto, mas só um pequeno parêntese. É comum ouvir pessoas, olha, Deus tem promessa para a sua vida, e às vezes essa linguagem traz uma ideia otimista, encorajadora, não desanime não, porque é a promessa de Deus. Bom, em certo sentido é verdade, há promessas de Deus. Por outro lado, é preciso verificar com detalhe de que promessa está sendo falada, e para quem essa afirmação está sendo feita, porque Deus tem promessa de fato, mas Deus tem promessa para o seu povo. Então falar que Deus tem promessa, só para colocar como exemplo dentro desse parêntese aqui, um pequeno parêntese, você querendo encorajar um ímpio, e dizer para o ímpio, Deus tem promessa para você, cuidado, Deus tem promessa para o seu povo, para o povo da aliança, e essas promessas também, muitas delas têm pré-requisitos, não é promessa aleatória, só porque Deus tem promessa, viva de qualquer maneira que elas vão acontecer. Vou dar só um outro exemplo sobre essa questão de promessa. Ele fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, me buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos, aí ele diz, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Mas se o povo não converter, não orar e não buscar, de que maneira vai sarar a terra? Existem promessas, de fato, e muitas promessas, mas é preciso entender a quem está sendo dirigida essa promessa. Uma outra coisa importante é que muitas promessas feitas a personagens no Antigo Testamento, foram promessas àquele personagem, e não a todo mundo. Quando o Senhor falou para Davi, que não faltaria sucessor no seu trono, aquela promessa foi para Davi. Davi cumpria um papel, como um tipo de Cristo, aquele que reinaria, e Deus promete a Davi que não faltaria sucessor, tem a ver com a descendência de Davi, que está sendo cumprida plenamente na pessoa de Cristo. Então pensar que, tirar do seu contexto essa ideia do descendente, e querer aplicar somente a nossa própria semente, não faça isso, não é isso que a promessa está dizendo, mas naquelas promessas de Deus, a respeito do seu plano, e aqui nós estamos falando da redenção, elas são fiéis, e elas vão se cumprir cabalmente, não é porque o homem é rebelde, ou porque de repente alguém está sendo resistente, duro, desobediente, Deus não pode fazer nada, porque o homem não está colaborando. Meus irmãos, esquece isso, senão não seria soberania. Deus é soberano, independentemente de nós cumprirmos a nossa parte da aliança ou não, Deus cumpre cabalmente a sua promessa. É isso que precisa ficar muito claro aqui. Mas para avançar, olha o que Lucas então registra. Depois nós temos uma sequência de relatos, e aí vem uma expressão no versículo 45 do capítulo 1, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Quando olhamos para essa expressão, Maria como a bem-aventurada, e aí alguns levam isso a um outro lado, e vão inclusive criar uma idolatria no tocante a Maria, estão entendendo errado o papel de Maria em todo esse contexto.
Maria, ela está sendo usada como serva de Deus. Então, quando alguém diz Maria, mãe de Deus, é uma expressão que teologicamente está errada. Não é isso que o texto está dizendo. Ela está sendo bem-aventurada porque ela crê. E a ação de Cristo ter sido gerado no ventre de Maria foi por causa de uma ação soberana da parte de Deus. Portanto, ela é serva nesse contexto todo. Mais à frente, no versículo 54 e 55, no cântico atribuído aqui a Maria, ela está engrandecendo ao Senhor. Isso começa no versículo 46, ela adora ao Senhor por essa obra que ela está sendo instrumento, ela está participando, porque Deus a encheu de graça. O texto descreve uma série de questões. Ela vai falar no versículo 48 que Deus contemplou a sua humildade, na humildade da sua serva. No versículo 47 ela fala que ela está alegre em Deus, o seu Salvador. Portanto, Maria, para ser salva, também depende de Cristo. Mas no versículo 54 e 55 diz: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Novamente Maria, agora ciente, não do momento dela, eu, Maria, Deus está fazendo isso comigo, a partir de mim vai acontecer tal coisa. Maria, ela tem uma visão bem ampla, no sentido da promessa de Deus, que Deus falou no passado com os pais, e está dizendo, Deus cumpriu a promessa, que Ele prometeu aos nossos pais, e não é por causa de mim, é por causa da sua aliança com Israel, com o seu povo. Ela tem ciência de que aquilo que está acontecendo é uma ação de Deus, para cumprir uma promessa para o seu povo, enquanto nação, muito mais do que simplesmente um aspecto particular, individual, eu e Deus, mas é Deus cumprindo uma promessa em relação a todo o seu povo. Ela descreve isso com muita clareza. Depois disso, nós temos alguns relatos que seguem no capítulo 2, e nesses relatos nós temos Jesus agora sendo circuncidado, versículo 21 do capítulo 2, com 8 dias, passado a purificação, ele é levado ao templo. Versículo 25, nós temos o cântico de Simeão. Depois, no versículo 36 em diante, a profetisa Ana também fazendo declarações importantes. Depois, no versículo 39 e 40, Jesus crescendo na Galileia, sendo fortalecido e crescendo em sabedoria e graça diante de Deus. Depois, versículo 41, o relato de que anualmente ele, junto com a sua família, iam ao templo, até que, no versículo 49, depois de ficar no templo e sua família voltar sozinhos no retorno para casa, eles agora voltam, procuram Jesus, encontram ele no templo, e ele então declara: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpri estar na casa do meu pai? E o texto diz, versículo 51, que ele desce com eles para Nazaré, e era submisso. Sua mãe, porém, guardava essas coisas no coração. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante dos homens. Jesus tinha 12 anos quando isso tudo aconteceu. Portanto, Mateus fala do nascimento dele, depois da fuga para o Egito, retorno do Egito, morando em Galileia. 30 anos depois, ele aparece para ser batizado. Lucas relata desde o seu nascimento até o seu 12º ano, e depois não fala mais nada, e aí no capítulo 3, ele já está com 30 anos, e ele vem para ser batizado. Nós não sabemos nada a respeito de Cristo, entre os seus 13 e seus 30 anos, todo esse período não é nada narrado a respeito dele. Alguma curiosidade pode surgir aqui, eu vou ser bem breve. Será que há alguma contradição entre Lucas e Mateus? Mateus fala que logo após a visita dos magos, José recebe um sonho e eles fogem para o Egito. Lucas não fala nada sobre a fuga, Lucas não fala nada sobre o regresso. Quanto tempo ele ficou no Egito? Lucas não registra. Lucas fala que todo ano ele ia ao templo, pelo menos até os 12 anos, todo ano ele ia ao templo. Mateus não fala nada a respeito disso. Como que nós podemos perceber ou entender? Uma coisa que deve ficar claro é a ênfase. Mateus tem um propósito ao escrever seu evangelho, Lucas tem outro propósito. Lucas está querendo falar para um gentio a respeito de quem é Cristo, por isso ele gasta tempo detalhando aspectos que
para alguém que não conhecia toda a promessa do Antigo Testamento, poderia ser estranho. Você falou que ele nasceu, agora já está falando que ele foi batizado, o que aconteceu nesse período? Mas Lucas, uma vez que ele está escrevendo para um gentio, ele vai dar mais informações para que esse homem consiga identificar que esse Jesus, que agora está cumprindo aquele ministério, é aquele mesmo Jesus que na sua infância passou por todo esse processo. Mas o que nós podemos destacar aqui? Então, algumas coisas bem objetivas, e depois nós vamos para o Evangelho segundo João. Primeiro, o compromisso dos seus pais, a importância e o papel de José e Maria na criação, na proteção e na educação de Jesus. O texto nos fala em Lucas que ele crescia e ele era submisso aos seus pais. Ele cresceu na Galileia no entorno dos seus pais. Os pais então cumprem um papel, segundo a lei, ensinando ele todas as coisas. Ele crescia em sabedoria, ele se fortalecia, ele crescia em graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele era submisso aos pais, ele foi obediente aos pais. Outra coisa que entendemos nesse contexto todo é como que Deus também soberanamente preparou o cenário, colocando João Batista no seu caminho, fazendo com que ele nascesse naquele período, fosse aquele que preparou o caminho para Cristo, anunciou aquela mensagem de arrependimento e levou a nação então a despertar a expectativa do Messias. Quando Jesus então se apresenta, a nação está atenta. Será esse aquele que foi prometido? Será que é ele? E portanto a nação foi preparada para receber Jesus Cristo. É muito interessante observar o cântico de Simeão, um outro homem que no contexto, nessa plenitude do tempo, como Paulo fala nos Gálatas, cumpre um papel de afirmar, de testemunhar que Jesus, ele era o Messias. Olha o cântico de Simeão, capítulo 2, versículo 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Um homem esperando o cumprimento profético. Ele aguardava a consolação de Israel. A nação vivendo debaixo de um governo pagão, sendo oprimida por esse governo, e sabendo das promessas do passado, que não faltaria sucessor no trono, que o descendente de Davi iria pôr em ordem o reino, aguardando a promessa do descendente de Abraão, que traria paz para a nação, iria unificar o povo e ter o cumprimento da promessa de que aquela terra seria dada ao povo como herança perpétua. Toda essa expectativa estava ali. E o texto diz que esse homem, foi dado a ele uma revelação da parte de Deus, que ele não morreria sem ver o Cristo. Não foi falado com ele que dia que ele morreria, mas foi falado que ele não morreria antes de ver o Salvador. Outro dia eu estava falando sobre esse texto com um grupo e disse, olha, essa é a coisa mais importante que todos nós devemos ter, antes de morrer. Se tem uma coisa que devemos ter antes de morrer, é saber quem é o Salvador. Talvez você já leu na internet frases do tipo, 10 livros que você tem que ler antes de morrer, 10 filmes que você tem que assistir antes de morrer, 10 países que você precisa visitar antes de morrer, e tantas outras coisas que as pessoas dizem que você precisa fazer antes de morrer. Deixe-me dizer uma coisa, você pode ver os 10 filmes, ler os 10 livros, visitar os 10 países, e se você não tiver Cristo, você ainda vai morrer, e será condenado à eternidade no inferno. Mas se você não ler os 10 livros, não assistir os 10 filmes, não visitar os 10 países, você vai morrer do mesmo jeito. A morte não vai esperar porque você não cumpriu o teu papel, porque se fosse assim, era só não ler. Então vou viver eternamente. Não, mas morrendo, você vai morrer lendo ou não lendo, conhecendo ou não conhecendo. Mas aqui foi dito a esse homem que ele não morreria sem ver o Salvador. E o ponto aqui que eu quero só fazer uma conexão é, todos nós morreremos, mas tenha certeza que você conhece o Salvador antes de morrer, porque somente conhecendo o Salvador você terá a vida eterna. Que vamos morrer é fato, agora a pergunta é, você já é salvo? E esse homem, ele recebeu da parte do Senhor uma promessa de que ele não morreria sem ver o Salvador. E olha o que o texto diz, para a gente poder caminhar para o Evangelho de João e concluir. Movido pelo Espírito, versículo 27, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus,
aqui é menino. Então, quando você tem as festas e coloca uma árvorezinha, coloca ali um presépiozinho e coloca um menino no presépio, isso não tem nada a ver com Cristo. Cristo não é mais menino Jesus, ele é Jesus. Esse menino cresceu, esse menino se fez homem, ele cumpriu o seu ministério, ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará. Nós não estamos ou não devemos pensar nesse momento festivo como uma celebração ao menino. Nós não estamos celebrando o menino. Aqui Simeão viu o menino, e ele toma esse menino nos seus braços, e o texto diz, versículo 28, Simeão tomou o menino nos braços, e louvou a Deus dizendo, agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Ele pegou o menino Jesus nos seus braços, e ele adorou a Deus, dizendo, eu já vi o Salvador. Jesus não havia pregado para ele, não havia curado ninguém da família dele, não havia feito nenhum milagre, não havia feito nada de extraordinário. Ele simplesmente pegou aquele menino, e ele só pôde afirmar isso porque ele entendeu pelo Espírito Santo que aquele ali era o Salvador. Conhecer o Salvador é muito mais do que falar, porque ele fez isso para mim. É porque ele é quem ele é, e não necessariamente o que ele está fazendo. Simeão, então, ele vai adorar o Senhor, eu posso morrer em paz, pode despedir o teu servo, já cumpri minha tarefa, eu já vi, ele é o Salvador, posso morrer em paz. Que cada um de nós tenhamos essa tranquilidade, de conhecer de tal maneira a Cristo, que possamos morrer em paz. Mas abra no Evangelho de João, último texto, já tocou o primeiro sinal, e nós vamos aqui em 5 minutos concluir. Evangelho segundo João, capítulo 1. Todos os evangelistas falaram sobre Cristo, com algumas distinções, como nós já vimos até aqui. Mateus apresenta o filho de Davi, filho de Abraão. Marcos apresenta o filho de Deus. Lucas apresenta aquele Jesus que veio, viveu até seus 12 anos na Galileia e fez algumas coisas ali nesse período, obediente aos pais, crescendo em família, seguindo o rito da lei, uma vida comum, normal, natural, até que ele é batizado e começa a pregar o Evangelho do Reino. João não faz nada disso. João é diferente de todos os outros evangelhos. Ele não fala nada sobre o nascimento, ele não apresenta nenhum detalhe da sua infância, ele não apresenta nada do aspecto natural, humano de Cristo. João, ele dá um salto extraordinário da eternidade e aponta lá para a eternidade de novo. Ele fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. João, ele apenas apresenta que Jesus, ele é o Deus eterno. Ele estava lá no princípio. Ele fala que todas as coisas que foram criadas por meio dele. A linguagem de João 1 é a mesma linguagem de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus céus e terra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse verbo se fez carne. E João começa a descrever então que todas as coisas que existem, só existem por meio de Cristo, porque ele criou todas as coisas. Depois ele mostra a realidade da humanidade. Todos nós estamos em trevas, e ele veio com a luz, porque a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ele. Ele veio para os seus, cumprindo a promessa da aliança, mas os seus não receberam. Ele está falando isso aqui na sequência, no verso número 10, verso 11, mas na sequência ainda, no versículo 14, ele vai dizer que, versículo 12 ao 14, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas aqui filhos de Deus não é a mesma linguagem de Marcos 1, o Filho de Deus. Somente Jesus é o Filho unigênito. Mas a nós nos foi dado, por meio de Cristo, sermos filhos de Deus. Mas há uma condição para isso, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, a obra da redenção, o novo nascimento, que no capítulo 3, João vai relatar da conversa de Jesus com Nicodemos, fica muito claro.
que nasce da carne é carne, que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, o novo nascimento é uma obra soberana de Deus, que envolve a responsabilidade humana, porque você escuta o Evangelho, é convencido pelo Evangelho, é quebrantado pelo Evangelho, e pela ação do Espírito que te convence do pecado, justiça e juízo, você responde obedientemente, e diz: Senhor, eu creio, e aí cumpre-se então aquela palavra que os apóstolos falaram, quando perguntaram: o que devemos fazer para ser salvo? E a resposta foi: crer no Senhor, e será salvo tu e tua casa. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que essa é a palavra, está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Se com tua boca confessares a Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós devemos então crer, isso tem a ver com a nossa capacidade racional, intelectual, de ouvir e entender o Evangelho, mas tem a ver com uma ação soberana de Deus quebrantar o nosso coração, nos despertar, nos fazer entender, iluminar a nossa mente para entender a mensagem, como aconteceu com Lídia. Portanto, a ação soberana e a responsabilidade humana conjunta. João continua descrevendo e diz que esse verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou entre nós, ela é riquíssima teologicamente, porque vem da palavra do tabernáculo, do tabernacular, é de Deus fazer morada no meio do seu povo, como aconteceu de construir o tabernáculo entre as 12 tribos de Israel. Cristo agora vem e ele habita entre o seu povo. E como que ele habita entre nós? Quando você olha para a revelação lá em Moisés, foi no meio de trovões, relâmpagos, um monte tremendo e o povo desesperado, que não fale ele conosco, que ele fale contigo, e você vem e fale conosco. O povo ficou temeroso quando percebeu que Deus estava falando com Moisés no monte. Mas agora Cristo não vem em relâmpagos, trovões e montes fumegando, ele vem cheio de graça e de verdade. E o texto diz: e vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. Amados, o que nós temos aqui então, é que Cristo vem, cumpre-se toda a palavra feita ou anunciada a Moisés, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Portanto, nós temos em Cristo a revelação exata e cabal. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que Deus falou no passado de diversas maneiras, mas nesses dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele é a imagem exata, a expressão exata do seu ser. Quero concluir. O que isso tudo nos ensina? 6 frases aqui de conclusão, de aplicação. Primeiro, devemos entender a maravilhosa graça de Deus, essa graça que nos alcançou por meio de Cristo. Cristo veio, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Segundo, devemos entender a soberania de Deus em conduzir os eventos da história para o cumprimento do plano da redenção. Esse mesmo Deus soberano continua conduzindo também a nossa história. Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, a sua geografia coopera, os eventos que você tem vivido cooperam, de alguma maneira Deus conduz essas coisas sabiamente e soberanamente para nos levar ao temor e a compreender Cristo. Terceira coisa, assim como Jesus, e não somente ele, mas todos os personagens envolvidos naquele cenário foram tementes a Deus e obedientes para que aquele cumprimento se desse daquela forma tão maravilhosa, nós também somos desafiados a, mesmo muitas vezes não compreendendo todos os detalhes, sermos submissos a Deus e obedientes à sua palavra. Quarto lugar, nas implicações teológicas de tudo isso, devemos entender que Jesus Cristo, e somente Ele é o Salvador, e não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em quinto lugar, devemos entender que, muito além dos aspectos festivos e comerciais que estão envoltos aí com as comemorações de Natal, nós devemos entender que o verdadeiro sentido do Natal é Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, e devemos celebrar, não como uma festa pagã, não como uma festa dedicada à gula e talvez a uma pompa e tantas outras coisas, mas sim celebrar, porque o nosso Redentor, Ele nasceu, Ele vive e Ele habita em nós. E por último, devemos entender sim e valorizar a comunhão em família, independentemente de dar uma ênfase maior ou não nessa data de Natal, devemos sempre valorizar a família,
Deus, quando cumpriu o seu plano de enviar o Salvador, Ele não veio simplesmente numa nave extraterrestre e habitou no mundo alienado de tudo. Ele veio como uma criança, no seio de uma família, foi educado em uma família, guardado em uma família e cumpriu o papel para fazer de nós a sua própria família. Valorizemos a família, papel de preservação, e devemos reconhecer também o privilégio que temos de sermos parte da família de Deus. Paulo, na carta aos Efésios, fala que agora nós somos não mais peregrinos e estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos e somos família de Deus. Que o Senhor então nos abençoe e nos faça descansar nessas promessas gloriosas já cumpridas em Cristo. Amém? Vamos orar terminando. Pai querido, graças te damos por este momento e pedimos ao Pai que o nosso coração seja aquecido com a verdade maravilhosa da encarnação, da obra, da sua morte e ressurreição e da esperança da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.